Obrigada para quem está participando. Então, explicação assim inicial. Eu já fiz um post hoje de manhã falando, na verdade foi um repost que eu já tinha postado sobre esse assunto, sobre a diferença entre o Refectocil, a coloração, e a rena que a gente conhece, né? Essa explicação eu tô dando não só para quem é profissional da área, mas às vezes até para o próprio cliente que não entende a diferença entre uma e outra. A questão é a seguinte: a rena, ela foi muitos anos usada como um meio de camuflagem de falhas temporária. Então ela fazia um acabamento mais próximo à maquiagem. Então a gente fazia aquela cobertura onde tinha falha, fazia o design e cobria. Então digamos que se a cliente tivesse alguma falhazinha, a rena cobriria aquela falha por um determinado período. A questão é o seguinte: antigamente, mas bota uns antigamente assim, ó, bota aí uns 13 anos atrás, ou talvez, por aí, uns 13 anos, 10, 13 anos atrás, a rena, se vocês são dessa época, alguém vai lembrar. Se lembrarem, confirmem aqui comigo. A rena, há um tempão atrás, ela tinha uma durabilidade maravilhosa, de 15 dias, 20 dias às vezes. O que acontece? Hoje, nenhuma rena, estou falando de rena, nenhuma rena tem esse poder de fixação por tanto tempo. E por que não tem mais o poder de fixação? Porque hoje em dia os produtos são, todos os produtos cosméticos que entram em contato com a pele tem uma fiscalização, um cuidado muito maior na produção. Então, esses pigmentos temporários, essas colorações temporárias, elas não têm esse período mais prolongado em função do chumbo que antes continha na composição dessas renas. Hoje em dia não tem chumbo mais na rena. Então, se tu olha a caixinha, sempre está escrito assim: não contém chumbo. Ok? Então, o que o chumbo fazia? O chumbo faz dar a cor escura e fixar por muito mais tempo. Só que isso é proibido no Brasil, no mundo é proibido. E eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Esqueci de perguntar, mas acredito que sim, né? Se tiver, vai dando um coraçãozinho pra eu saber. Que daí vai subindo o coração, eu sei. Vou esperar um pouquinho, porque tem gente assistindo, mas não tá participando. Não tô entendendo por quê. Não tô entendendo. Ninguém tá assistindo, então. Tem 14 pessoas, ninguém vai dar um coraçãozinho. Então tá. Tô escutando. Ok. Aí, essa composição hoje, não, nas renas que a gente usa, não tem mais. Obrigada, agora sim, entrou o coração. Não tem mais chumbo, então essa durabilidade caiu para uns 5 dias, assim, cuidando muito daquela pele para não engraxar muito, entendeu? Porque assim, a pele da brasileira, a maioria é uma pele oleosa, mista oleosa. É muito raro ter uma pele seca, existe, mas eu tô dizendo que no geral. Então, pele oleosa, a rena dura nada, dura muito pouco. Coloração Refectocil, para que serve? É igual a rena? Não é igual a rena, não tem nada a ver com a rena, não é a mesma proposta da rena. Isso que tem que ficar muito claro para quem é cliente e para quem é o profissional também, porque o profissional, eu vejo muitos profissionais que ainda não conhecem a coloração, e é uma coloração que não é nova, tá, gente? Ela existe há mais de 70 anos, no Brasil eu já uso ela há 13. Então, assim, já existe há muito tempo, só que agora, claro, tá dando um boom, porque em função das redes sociais, que facilita tudo na nossa vida, graças a Deus, a gente acaba tendo acesso mais fácil a essas coisas, tá? Aí, o que é a coloração Refectocil? É uma coloração. Isso aqui, eu não tô fazendo propaganda da Refectocil, eu tô falando da Refectocil porque é a que eu uso. Mas existem outras, várias, que
eu só gosto de trabalhar com Reflectocil. Já trabalhei com outras e não gostei, não tive um resultado tão bom quanto ao que eu vou falar pra vocês, pra explicar a diferença, tá? O que acontece? Reflectocil é uma coloração própria para sobrancelhas e cílios, ou seja, tem uma composição para essa região dos olhos, porque é uma região mais sensível, uma pele mais fina, mais delicada, que não pode usar uma coloração de cabelo na sobrancelha, né? Então eu tô olhando para outro lado porque eu não, desculpa, não mirei aqui. Vou olhar para a câmera para vocês me assistirem assim, ó, pra gente conversar tete a tete. Então o que é a coloração? A coloração, ela é uma tintura de... Opa, peraí, tá virada. Bom, tá virada, tudo tá virado, porque tá invertido aí, mas a coloração é uma tintura específica para sobrancelhas e cílios, que ela serve para nutrir, colorir os fios e tratar ao mesmo tempo. Então assim, enquanto ela colore, ela tá nutrindo o fio, a cutícula do fio, protegendo, deixando esse fio mais resistente. Para quem tá em processo de recuperação de sobrancelha, eu indico sempre Reflectocil. Não adianta passar rena, porque a rena, ela faz uma película no fio que fica com um aspecto emborrachado. Eu vou falar assim, com umas palavras bem... que dá pra entender o que eu tô falando, só pra que vocês me entendam, tá? E a Reflectocil, a coloração, ela deixa já uma camada, protege também, tinge o fio. Aparentemente o fio fica mais grosso, mais encorpado, mas não com aspecto de emborrachado, e sim de brilho, deixa o fio mais sedoso. E então quem usa consegue notar essa diferença. Com o uso contínuo, os fios vão ficando mais fortes, mais fortalecidos, mais encorpados, a sobrancelha vai crescendo mais rápido. A aparência que preenche os fios que estão ali, por exemplo, tem um buraquinho e aí vai usando o Reflectocil, ele não cobre a pele, ele faz uma marquinha na pele nos primeiros dias, mas a indicação do Reflectocil não é para usar como acabamento igual a rena, e sim como um protetor para os fios e para atingir eles, para deixar eles um pouquinho mais destacados. Então assim, esqueçam essa coisa que vou substituir a Reflectocil pela rena. Não tem nada a ver. Pode usar você pode trabalhar com os dois produtos, oferecer os dois serviços, não precisa se desfazer de um serviço. Mas o que eu vejo mais resultado com relação à recuperação de sobrancelha, por exemplo, que eu trabalhei muito nisso, foi a coloração Reflectocil. Foi isso que me trouxe assim, eu tive mais sucesso em recuperação com o Reflectocil. E aí, muita gente pergunta, tá, Thaís, mas qual cor eu tenho que usar? Porque qual cor eu tenho que comprar? Porque eu sou nova na profissão, eu não tenho experiência. Calma. Reflectocil, ela parece que é complicado, complexo, assim, porque é uma coloração, enfim, né? Mas eu vou dizer que ela é muito mais fácil até que a rena. Porque a rena, se tu aplicou ela num local... ou se tu fez o design meio desencontrado, ela vai evidenciar muito isso, que tu errou no design. Já a coloração não, porque ela não faz aquela marcação tão escura na pele, ela não fica com aquele aspecto de carimbado, não fica marcado, ela fica muito natural, como se tivesse aplicado uma sombrinha na sobrancelha, tivesse dado um acabamento de sombra. Aí você quer começar a usar a coloração e não tem muita grana para investir, enfim, acha que é caro a coloração. A coloração eu vendo, tenho alguns produtos, eu vou tentar virar a câmera para mostrar para vocês. Eu tenho algumas colorações ainda aqui, mas eu tenho pouca da 13 e 3.1, que são as cores básicas para design, para fazer a sobrancelha. Isso que eu digo cores básicas, porque elas podem ser usadas sozinhas, tá? Assim como todas as outras podem, só que, por exemplo, a 1 é preto, tu não precisa usar preto numa sobrancelha, porque fica muito escuro. Então tem que usar nos cílios, o preto é só para cílios, vai por mim.
Eu tô dando assim a dica de ouro pra vocês. Então assim, ó, regra básica. 3.1 é um castanho claro. Ele chama castanho claro, tá? Ó, é uma corzinha mais begezinha. Castanho claro, pra quem tá começando, é uma ótima opção. E não tem grana pra investir em duas colorações, tá? Sempre vai ter que comprar a coloração e o oxidante próprio da marca. Não adianta comprar um oxidante de cabelo, não tem nada a ver. Tem que ser o da marca, porque ele tem um percentual diferente e próprio para a região dos olhos, ok? Então, compra a coloração 3.1 com oxidante e a 3.1 vai atender o quê? Vai atender clientes de castanho claro, loiras, até castanho escuro. A questão vai ser o seguinte: quanto mais tempo deixar, mais escura ela vai, mais tempo agindo, né? Deixar agindo, mais escura ela vai ficar. Então, a 3.1 consegue atender bem até quem é mais moreninha, assim, tipo eu, que tem o pelo mais escuro. A número 3, aí ela já é uma base um pouquinho mais escura, mais fechada, tá? Então, peraí que eu vou tentar ler um pouquinho. Sim, eu vou deixar salvo e depois eu vou deixar lá no YouTube, pra deixar por um tempo lá indeterminado pra vocês assistirem, porque às vezes quando deixo salvo, as pessoas perdem também. Então é o seguinte, a 3 ela tem um fundo mais escuro, então eu indico assim, mais pra quem é aquela morena mais tipo índia, negra, com pele negra, aí tu pode usar a 3 tranquilamente. Aí o seguinte, eu tava olhando só uma mensagenzinha que entrou, já voltei. Aí tem muita gente, tá, Thaís, mas tu usou a 3 com a 1.1, e agora, como é que eu faço? Aqui já é um mix de cores, aqui tu vai estar agregando alguma coisa a mais no teu atendimento, tá? Só se for só uma coloração, ela te atende bem. Mas aí tu começa a trabalhar o que tu investiu e aí tu vai lá e compra uma segunda coloração. Ou até compra duas. Isso aí vai depender da tua vontade, né? Pode usar a 1.1 ou com a 3 ou com a 3.1 ou as três juntas. Só que o que acontece? Qual é a proporção? A 1.1 ela vai dar um toque mais acinzentado, ela vai tirar o marronzinho e dar um toque acinzentado. Eu gosto bastante para fazer em loira, que tem aquele fundo mais castanho acinzentado, que aqui no sul a maioria das gurias que eu atendo são mais clarinhas, como vocês podem perceber no meu feed ali. Tem muita loira. E claro que tem morenas também, mas aí o 3 me atende super bem, tá? E eu posso fazer também uma mistura, por exemplo, aquela última postagem que eu fiz de aplicação de rena, é uma morena com a pele bem escura. Eu fiz essa mistura aqui na última vez, tá? Só que eu tive uma outra vez que eu atendi ela, porque eu gosto de ir testando outras cores, porque ela gosta de um fundo bem escuro na pele, bem marcado. Mesmo sabendo que vai durar 3 dias, 4 dias, pra ela não importa. O que importa é que ela queira sair com um fundo escuro na pele. Então, eu agrego uma pontinha do 1, que é aquele que eu disse pra vocês que não pode usar sozinha na sobrancelha, ok? É só nos cílios, pelo amor de Deus. Sozinha, que eu tô dizendo, mas misturar é livre. Ok, aí, com relação a cílios. Cílios, a minha mistura que eu prefiro, eu não gosto de usar um sozinha também nos cílios, eu gosto de misturar a 2 e a 2.1. A 2 é um preto azulado e o 2 é um azul profundo, assim. Não é azul, é um azulado, que daí ele não deixa aquela cor, como é que eu posso dizer? Ele, principalmente pra loira, quando dá um toquezinho azulado, assim, ele fica, parece que mais escuro do que é, entendeu? Dá um fundo mais fechadinho.
E tem também as colorações acaju e vermelho. A acaju pode ser usada sozinha também, para quem tem aquele fundo, quem é ruiva ou quem quer fazer aquele fundo mais, que usa o cabelo mais avermelhado, quer deixar ele mais, um fundinho marcado, vermelhinho assim, fica lindo. E a vermelha, que aí são para as mais ousadas. E assim, a criatividade vai da tua cabeça. Se tu quiser misturar todas elas e ver o que dá, é à vontade. O legal da Reflectocil é que te dá uma liberdade de escolha, assim, e de aplicação mesmo nos produtos que a Rena não te dá. Porque a Rena, ela é aquilo ali e aí às vezes fica muito escuro, aí fica muito claro, aí tem que repassar de novo. A Reflectocil não. O tempo de ação vai variar assim, ó. Eu já disse isso algumas vezes e tem gente que não acredita, mas eu não fico contando o tempo da coloração, porque como eu trabalho há muitos anos com coloração, eu observo pela oxidação do produto. Então, na pele da cliente, eu olho, aplico e fico olhando, conversando com ela, e enquanto isso eu observo quanto tempo, qual é o tempo não, observo a estrutura da coloração começa a mudar, ela começa a ficar um pouquinho mais densa, parece, mais durinha assim, e a cor vai mudando. E essa cor, logo que tu aplica, ainda mais se for essa aqui, ó, que é a 3.1, ela fica bem, na hora que tu aplica, ela fica meio alaranjada, assim. Não sei se vai aparecer aqui, mas ó, ele fica um tomzinho assim, marrom alaranjado. Depois que ela oxida, ela fica bem escura, bem preta. É normal. Aí, normalmente, pra quem é clarinha, eu deixo menos tempo. Então, eu acredito que chega assim uns 8 minutos, mais ou menos. De 6 a 8 minutos pras loirinhas. E pra quem é mais morena, assim, do tipo eu, aí eu deixo de 15 a 20 minutos. Quanto mais morena, mais tempo eu deixo. Então, eu deixo 20. Mas assim, eu não conto, entendeu? Eu fico contando. 20 minutos deu agora. Às vezes pode passar um pouquinho. Ou tiro antes. A questão é como a coloração vai agindo. Porque uma coisa que eu percebi que interfere bastante também, que eu não sei como é que é o clima aí onde vocês moram, mas aqui é muito úmido. Então, às vezes, a rena demora horrores para secar, para agir, né, e fazer a oxidação dela. E isso porque aqui é muito mais úmido, talvez, que outros lugares do país. E então, assim, essa questão de tempo pra mim é meio... não existe, sabe? Porque eu posso dizer que o meu tempo aqui seja 20 minutos e daqui a pouco, num lugar seco, a própria tintura mesmo, a coloração, age muito mais rápido, entende? Um lugar que é mais seco. Então, eu acho que isso aí é questão de trabalhar também o olho quando tá atendendo e observar como que ele vai reagindo na pele. E aí tu vai acostumando com os tons que vai criando. E aproveita pra sempre que finaliza, já que tu não tem não tá ainda com experiência suficiente, vai testando, anota mais ou menos o tempo que tu deixou em cada cliente, para na próxima vez que tu for atender ela, tu saber atingir o ponto certo, de repente deixar mais ou deixar menos, tá? Então, essa foi minha dica hoje, e dizer novamente que contato para compra de produto, de material, por favor, entre em contato pelo direct aqui no Instagram, porque eu não quero sobrecarregar muito a minha diretora, que ela já está bem atucanada o suficiente, né? Então, assim, eu sei que eu demoro às vezes pra responder, e é porque eu tô trabalhando, mas assim que eu me libero, eu tento entrar em contato com vocês, tá? Aí só vou pedir o seguinte, eu sei que é difícil isso, mas é que sim, gente, eu não tenho muito tempo de ficar respondendo uma a uma do tipo, como é que eu faço pra aplicar? Quanto tempo eu deixo? Eu não tenho muito tempo pra responder todo mundo, muita gente me pergunta isso. Então assim, aproveitem essas lives, os destaques que eu deixo, tudo nos destaques que eu deixo salvo, tem muito conteúdo. Então assim, e agora eu tô criando o canal no YouTube, que é pra tentar aumentar esse volume de informação, que muita gente me pergunta, às vezes eu não tô com o material pronto ali pra enviar, e agora
Com o YouTube vai facilitar, porque daí eu deixo salvo lá e aí não tem erro, aí é só procurar lá direitinho sobre qual tema quer saber e aí vocês assistem tudo lá, tá? Só lembrando mais uma coisa que tô até sem saliva mais, pelo amor de Deus, para aí. Eu não tô conseguindo ler, tá? Desculpa. Fui olhar pra ver o que tá acontecendo. Seguinte, proporção da mistura. Quem sabe aí a proporção da misturinha? Vamos ver. Eu quero saber quem é que sabe. Vamos ver. Eu quero respostas. Vamos lá, não tenho vergonha. Quero saber. Quem é minha seguidora já sabe a proporção, pelo amor de Deus. Quero saber. Ninguém vai me dizer? 2 centímetros para quantas gotas? Qual é a proporção de uma para outra? 1 centímetro para quantas gotas? Não. Ali, ó. Para aí. A Helena acertou. É 1 centímetro para 5 gotas de oxidante. Ok? 1 centímetro para 5 gotas de oxidante. Parei que eu vou pegar um palitinho aqui. Esse palitinho aqui que vem na coloração, ele tem mais ou menos uma medida de 1 centímetro. Esse aqui vem dentro da coloração, todas elas vêm. Então, esse pedacinho aqui é mais ou menos 1 centímetro. Eu acho até que é um pouquinho mais. Opa! Vamos tirar um tira-teima aqui no paquímetro. Ele é um pouquinho mais. Ele é quase 2 centímetros. Ó, ele é quase 2 centímetros. Tentando segurar aqui. Opa! Quase 2. Quase. Então assim, ó, coloca menos desse aqui, só pra ter uma ideia, sabe? Uma proporção, assim. Porque às vezes a gente, não sei até que é 1 centímetro, não vai ficar gastando à toa. A coloração, ela tem uma rentabilidade, rende muito, se você souber aplicar. E aí, assim, ó, se tu usar 2 centímetros pra uma sobrancelha, tu vai estar jogando produto fora. Então, faz um favor pra mim e pra humanidade, pro teu bolsinho, é 1 centímetrozinho só, 1 centímetro. E 5 gotinhas. Vai durar, um bocado de tempo. Dura. E aí depois você vai me dizer se tu não tá economizando, tá? Porque eu tô vendo um monte de gente assim, ó, e não é, gente, não precisa ficar com medo de errar na proporção. Digamos, se foi, caiu uma gota a mais. Não precisa colocar mais coloração, sabe? Não se atucanem com isso. Se libertem, porque isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. A coloração é muito fácil de usar, vocês não precisam ter medo disso. Eu vejo muita gente apavorada, preocupada, que não sabe, eu não sei como usar, será que eu vou estragar? Não vai estragar o rosto de ninguém. A única coisa que tem que dar certo é o design. A aplicação tá garantida. Então, errar em cor não tem como, não existe essa possibilidade. A menos que você use a número 1 na sobrancelha. Pro meu gosto, não combina. Pro meu gosto. Ok? Então, assim, eu acho que a 1, como ela é muito forte, é uma cor, assim, muito pesada, é raro ter uma sobrancelha preta, assim, né? Pá! Preta. Eu tenho a sobrancelha bem escura, mas eu não vou passar um preto aqui em cima, porque senão vai pretear mais, né? Então, não tem necessidade. Então, assim, a gente opta mais pelo natural. O natural é mais bonito, sabe? Então, assim, vamos fugir dessas coisas meio bizarras, pelo amor de Deus. E a coloração, ela não tem essa chance, ou esse azar de ficar
bizarro. Não vai ficar bizarro, vai ficar linda, vai ficar natural, vai tratar o fio, vai poder trabalhar a questão da nutrição dos fios enquanto colore e com certeza a tua cliente vai adorar e vai querer repetir sempre. Isso é fato. Vejo aqui por mim. Deixa eu ver. Quanto cobrar por coloração? Ou você cobra mesmo... Eu cobro o mesmo valor da aplicação com rena. Mesma coisa. Eu reservo 1 hora do meu atendimento para fazer esse tipo de trabalho. O meu trabalho, eu não sei quem me acompanha há pouco tempo ou mais tempo. Eu tô falando de quem me acompanha no sentido que são colegas, tá? Colegas da profissão, assim, da área. O meu atendimento é personalizado, é diferenciado. Eu atendo um espaço reservado, não é um salão. Eu não gosto do ambiente de salão para atendimento. Então, assim, é o meu espaço. Outro dia eu venho e faço se vocês quiserem, é claro. Eu posso mostrar de novo o meu espaço. Eu já mostrei várias vezes, mas eu posso fazer de novo. Então, assim, é um espaço reservado que eu faço os meus atendimentos uma a uma. Eu não tenho não fico com fila de espera, não tem muita gente esperando enquanto eu atendo, então é uma por vez. Então é um atendimento diferenciado. Eu reservo 1 hora para os meus atendimentos de coloração. Para design eu reservo meia hora. E aqui a Regiane me perguntando se eu faço fio a fio. Faço fio a fio. E nas sextas-feiras eu faço micropigmentação. E durante a semana, em alguns dias, tem horário para avaliação. Então, todas as informações para agendamentos de micropigmentação, que é o único procedimento que eu tenho disponível no momento, é pelo WhatsApp, que tem na minha bio aqui. Eu vou deixar aqui para vocês. Depois que eu deixar salvo no YouTube, eu deixo anotadinho aqui embaixo. E pra design de sobrancelha eu não tenho mais horário por enquanto, tá? Não tenho previsão pra quando que eu vou abrir, nem nada. Mas estamos estudando, mas não está liberado ainda. Mas eu estou falando o que está acontecendo. Cursos, outra questão. Cursos, que muita gente pergunta sobre cursos. Cursos, como quem me acompanha também há mais tempo sabe da minha vontade dos cursos. E a Helena já conhece meu espaço, lindo espaço por sinal. Obrigada, Helena. A Helena foi minha aluninha do workshop que eu fiz ano passado, que vocês acompanharam também. Então é o seguinte, a questão dos cursos eu adoraria fazer, tenho muita vontade de fazer. Só que tem algumas coisinhas assim que acabam... o tempo da gente é mais curto, é uma correria, mas assim, pode ficar tranquila. E você que tá querendo fazer um cursinho comigo, que eu sei que tem muita gente querendo, muita gente me pede, e eu não gosto de criar falsas esperanças do tipo, vou abrir amanhã uma agenda. Não vou fazer isso, né? Mas eu quero fazer uma coisa bem organizada para que vocês poderem se planejar, caso tenha que vir de outro estado pra cá, ou até eu ir pra outro estado. Então, pra vocês se organizarem, tá? Então, Karen, eu falei no início da live, vou deixar salvo, mas pro teu perfil de cliente, eu indico a número 3. Quem não tem muitas clientes loiras, porque na sua região as mulheres são mais moreninhas, assim, de não tão morenas, mas morenas da minha cor pra mais, aí optem pelo número 3. Quem tem mais cliente loirinha, assim, optem pela 3.1, tá bem? Então é isso. Sim, vamos organizar os cursos de simetria, design, reciclagem. Nós vamos fazer um monte de coisa. Nós vamos enlouquecer esse negócio aqui, porque chegou, né? Chegou de não enlouquecer. Vem pra Goiânia? Vou pra Goiânia. Se Deus quiser, tô louca pra ir pra Goiânia. Mas assim, ó, sério, gente, eu tenho muita vontade de ir. A questão mesmo é a falta do tempo e é uma loucura. Gleice, eu vou deixar salva a live, porque eu já falei sobre isso, só não quero me tornar repetitiva para o vídeo não ficar longo demais. Mas assim, falei tudo o que eu queria falar sobre
a coloração e a rena nesse quadrinho. E vamos fazer uma outra live sobre outros assuntos. Eu sei que tem muito assunto aí pra falar, mas aí a gente vai falando aos poucos pra não misturar, tá? Então esse tema de hoje é coloração e a diferença entre coloração e rena, informações de cursos, vocês já tiveram, dicas bem legais para quem tá começando com a coloração e tá com medo. Então percam medo, vão abraçar, reflectocil e ser felizes, tá bom? Beijo pra todo mundo, obrigado pra quem participou, adorei. Gente, aí vamos criando outros temas, vocês me mandem por direct e aí a gente vai fazendo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!